você quiser. E você pode também, não sei... Chega, cara, impressionante. Chega um comediante aqui, a gente fica engraçaralho. Bizarro essa porra, cara. Vai ser toda assim, feita. E aí, cara, quer dizer que tu é um... Mas você... Eu vejo que a galera te zoou de velho, mas a verdade é que você, de fato, tá na internet há muito tempo. Tô. O lance do mundo canibal... Eu, particularmente, fiquei chocado pra caralho, tá ligado? Porque é muito antigo essa porra. Isso, sim... Eu vou ser sincero, eu não sabia que tu tava enfiado no mundo canibal. Porque eu não era dos caras que ficavam na frente, né? E eu fui mais atuante no começo do mundo canibal. A ideia do mundo canibal foi minha. O Rodrigo, os irmãos Piologo, o Rodrigo estudou na escola, eu tinha uma escola de desenho chamada Fábrica de Quadrinhos, ele foi aluno da gente. E eles tinham competia com o Daniel Azulay? Não, a nossa era de quadrinhos mesmo, né? Pô, fez maior sucesso na época. E ele tinha uns desenhos, tinha umas animações do Carlinhos, de umas outras coisas. E eu tinha feito muita charge, eu sou desenhista, né? Minha formação de desenhista. Tinha uns personagens que chamava Canibites, que era uma tribo de canibais da Amazônia e tal. E daí veio o mundo canibal. E eu chamei pros caras, vamos juntar esses personagens e fazer uma coisa só. Os caras que eram teus alunos. O Rodrigo, o Ricardo não. Tá. O Ricardo anima e o Rodrigo desenha. Entendi. E as vozes a gente dividia tudo. Então, no começo, eu fui muito atuante. Mas depois eu fui começando a me afastar, porque fui fazendo outras paradas e tal. Mas a alma mesmo no canibal são os dois. Eu era o cara que fazia o negócio acontecer e vendia. A gente, teve 33 produtos licenciados. Caraca, que da hora. Só faltou uma porra de uma Havaiana de pau, cara. Exatamente, cara. A gente tinha muito medo de tomar um processão dos caras. A gente até escrevia errado, sem o H, pra não ter problema, velho. E a gente até sondou os caras, mas os caras falaram, imagina se a gente faz essa Havaiana e alguma criança é machucada com essa... Exatamente. Porra, minha mãe ia eu entendi os caras. Minha mãe ia comprar pré-venda da minha mãe, cara, a Havaiana da minha mãe fazia curva no corredor, cara, ela tinha uma pontaria daquilo. A mãe de vocês batia muito? Eu sou da geração que apanhava. Eu apanhei pra caralho. Nutella, cinta, vara de marmelo. Tu tem quantos anos? Cara, é mais de 40 aí, velho. Entendi. Não, cara, minha mãe, a colher de pau de fazer feijão não tinha uma inteira. Eu não tô brincando. Não, todas era só o caco. A mãe, o que tava na mão, ela tacava. Se tivesse um bebê na mão, se tivesse um irmão, ela tacava. Não tinha essa, cara. Não tinha. Amo minha mãe, ela tá em casa agora me ajudando a cuidar do bebê, mas, cara, era a dose. Mas era assim que era, né? E meu pai nunca, ele só ameaçava, nunca me bateu. Mas minha mãe... Do meu pai eu tinha pavor, cara. Quando meu pai pegava pra dar porrada, o bagulho era meio sem limite. Então, eu tinha medo do meu pai, cara. Porque meu pai era muito bruto. Na época que meu pai nunca falou eu te amo, cara. Nunca. Ele teve problema no coração agora, esses tempos, foi aí que eu descobri que ele tinha coração, velho. Que ele teve Até então, nunca. Meu pai nunca chegou e falou eu te amo e tal. É outra geração. Ele era, sou do ABC, é metalúrgico. Chegava em casa e, era aquela coisa mais formal. Não é que nem hoje eu tento ser com meu filho de... E aí, filho? Mais aberto, tal. Meu pai era, agora a gente se dá super bem. Ele se abriu pra caramba agora, depois de velho. Quando a gente vai ficando... Com meu pai tem melhorado a relação também. É louco, né? Mais velho. Não, meu pai nunca foi escroto assim comigo, mas ele era muito seco, muito seco. Meu pai também nunca foi escroto comigo, mas ele era muito... ausente, porque ele trabalhava muito. Né? Ausente também. Meu pai trabalhava de dia e à noite ele dava aula. Então eu não via meu pai. Seu pai dava aula de quê? De literatura. Caralho. E minha mãe de português. Então, pera, ele de dia ele trabalhava na metalúrgica, Caralho, o cara ralava pra caralho. Pra caralho, cara. E uma época ele estudou, fez faculdade depois de velho mesmo. E meu pai foi jogador de futebol, ele abandonou por causa de grana. Ele falou, eu entendi que foi por minha causa, entendeu? Eu nasci, ele largou a carreira. Ele jogou no Penapolense e chegou a treinar no Corinthians. Entendi, que foda. E quando ele tava no Corinthians, não tinha chance, daquela coisa. E aí ele teve que fazer uma escolha. Teve que fazer a escolha, cara. Aí trampou na Brastemp, na Scania, no ABC. A gente é do ABC, né? Apesar de eu ter nascido no interior, a minha vida era no ABC. Então eu me criei lá e tem essa lembrança, assim, do meu pai trampando pra caralho. E tinha final de semana ainda que ele levava caminhão, porque ele tinha carteira de motorista profissional. Quando tinha muito caminhão na Scania, ele levava caminhão, tipo, daqui até Curitiba, que ganhava uma puta grana e voltava de ônibus. E eu adorava viajar e ia com ele. Então sabe aquele só o caminhãozinho, sem a carreta, novinha, a gente ia e voltava de ônibus. Então eu lembro dessas coisas. Ia muito à noite com meu pai também... jogar futebol, que ele jogava pela empresa às vezes, assim, então tem
Tem boas lembranças dele, cara. Entendi. Mas mas que ele tem coração, tu só descobriu esses dias. Porra, ele era muito bruto, cara. Tipo, a gente falava, tô com fome, ele fala, dorme que passa, sabe essas coisas, assim. Pai, porque não tinha... Hoje em dia tem chocolate pra caralho. Pai, quero chocolate. Porra, não tem. Pega pão e açúcar. Meu pai pegava pão e enfiava açúcar dentro pra gente comer. Aí eu falei, pô, pai, quero chocolate. Coloca açúcar dentro do pão. Eu falei, não tem pão. Falei, come só açúcar. Eu falei, não tem açúcar. Eu falei, então dorme que passa, cara. Era assim. Quebra-cabeça, assim. Pô, eu era viciado em montar quebra-cabeça. Meu pai não monta. Pra que você vai montar quebra-cabeça? Tem a figura que você vai montar, vai ficar igual ao da caixa. Qual é a graça, entendeu? Caralho. Aí minha tia me deu um de 1000 peças, eu montei. Falei, olha. Aí ele falou, tá vendo? Não ficou igual a caixa? Era nesse nível, entendeu? Então, o pensamento dele era mais brutão. Mas, e aí hoje tu faz exatamente a mesma coisa. Não faço, ao contrário, cara. Só que meu pai tinha uma coisa que era muito foda. Ele fazia carrinho de rolemã, ele que fazia as paradas. Fazia pipa pra gente, fazia carrinho de rolemã. Ele mesmo cortava, fazia as paradas, entendeu? Ele fazia os brinquedos da gente, entendeu? Então a gente queria alguma coisa, não dava pra comprar, ele mesmo fazia. Então, cara... sim, eu imagino que deve ter sido difícil pro seu pai também naquela época. Claro, né? porra, claro. Não, e depois de um tempo eu percebi que ele melhorou de vida. Você percebe, assim, eu tive um Atari, entendeu? Mais pra frente. Então, eu lembro a evolução do começo até eu tendo mais consciência da vida, assim, cara. Meu pai foi ganhando um pouco, mas foi subindo de carro. Sim. Esse negócio de infância é maluco, né, cara? Por que tu foi largando o mundo canibal? Na verdade, cara, foi... Cara, ele quase acabou... Olha que louco. Ele quase acabou quando eu entrei na igreja evangélica. Cara, que caralho. Então. Isso, por essa... Não. Peraí. Eu estudei não. pra ser pastor, velho. Caralho! É uma época muito difícil da minha vida, muito difícil, cara. A empresa, a fábrica de quadrinhos tinha acabado. Os sócios brigaram. Entendi. Aí ficou 2 para um lado, 2 para o outro e tal. Uma dívida absurda, porque, porra, você pega uma empresa do zero. A escola, eu abri mão da escola para ficar com a produtora que não dava dinheiro na época. Mas eu fiquei com o nome, eu preferia ficar com o nome que era forte na época. E aí fiquei com a produtora. E aí, porra, acho que tinha uma dívida de 40 pau na época, era muita grana. E aí perdi meu carro, meu apartamento tava indo para leilão. E eu tinha acabado de casar. E, porra, e o meu casamento tava merda também, o meu primeiro casamento. Entendi. Pô, fiquei 6 meses casado, pra você ter uma ideia. Caralho. Morei 3 anos, lindo, casei e ficou uma merda. Louco. Aí meu irmão tem uma história parecida. Então, e nessa época, sabe quando você, porra, entrei na igreja e tal, na bola de neve lá. Ah, tô ligado. Os maconheiros. Bola de neve pode tudo. Pode tudo. Então eu falei, aqui é nóis. Só que, cara, eu entrei lá, comecei a trampar, velho. Aí eu cuidava do site, eu falei, não vim aqui pra trabalhar. Aí eu saí. Mas, pô, adorava o pessoal lá. Mas nessa época eu tava meio assim, me avaliando, porra, mundo canibal, tá? Sabe? Dá umas coisas. E os biólogos, se vierem aqui um dia, eles vão falar dessa fase. Eles falaram, Vilela, a gente achou que o mundo canibal ia acabar. E era uma fase que a gente já tinha estourado com a Havaiana de pau, entendeu? Entendi. Mas aí foi muito, muito curta essa época, assim. Porque acabou meu casamento também, eu saí da igreja. Porque ela que me levou, ela era da igreja, entendeu? Então eu meio que afastei. Era a tentativa de salvar o casamento. E aí, cara, aí a empresa cresceu pra caramba, assim, a produtora, porque, pô, ser solteiro, vontade de trampar e tal. A empresa cresceu, a gente foi a maior produtora de pré-produção da época, cara. A gente... uma galera trabalhou com a gente. Tava falando com vocês, não? O PC trabalhou com a gente, o Tavião, uma galera, cara. E a gente fazendo, porra, trampo pra caramba pra Ambev, pra todo mundo. Fazia animação, fazia o Mundo Canibal, fazia um negócio que chama Animatic, não sei se já ouviram falar. Animatic é um tipo de animação bem simples para economizar no comercial. Por exemplo, o cara tem 4 ideias na agência. 4 ideias. Tem um storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinho, e tem o filme final. Em vez de ele fazer filmes teste, ele faz uma animação teste. Uma animação tosca, aquelas animações só de bracinho, arrasta aqui, mas que seja cinematograficamente parecido com o que o diretor quer pro final. Então ele consegue fazer 3, 4 desse e aprovar, e um só vai ser filmado. Ou seja, quando o diretor for filmar, já tá certinho lá, com o movimento de câmera, com tudo. E a gente, teve uma época que a gente era campeão, a gente fazia quase todos os animatics do Brasil. Que da hora, então a gente cresceu pra caramba, assim, cara. Então foi uma produtora muito grande. E nessa época, que foi a época também que o Mundo Canibal explodiu e tal. Só que, chegou uma hora que cara, a gente tava se divertindo pra caramba, eu só comecei a me afastar do Mundo Canibal por causa da produtora e porque eu comecei a fazer stand-up. E aí, cara, eu não sei, eu não tava sentindo que o Mundo Canibal tava indo pra um caminho que eu tava curtindo, entendeu? Porque começaram a fazer muita coisa tipo Jackass,
sabe, naquele estilo. Seu negócio de se machucar. E tal. E falei, porra, não, já tô velho pra isso e tal. Pode crer, eu entendo. Aí eles queriam isso e eu queria colocar um pouco de stand-up dentro do site. Então a gente falou, a gente chegou numa conclusão. Porque uma das alternativas seria, eu saio e eles continuam. Só que eu falei, porra, o Mundo Canibal é meu, cara, esse nome, assim. O projeto, eu tive ideia com eles. Então, eu falei pra eles, cara, é muito melhor vocês abrirem um outro site, um outro canal. Eu abro outro canal. A gente não mexe mais no Mundo Canibal. Vocês pegam todo o conteúdo e colocam dentro dos Irmãos Piologo. E eu faço minhas paradas de stand-up. Porque aí, isso daí vai ficar pra sempre, o pessoal vai lembrar do Mundo Canibal. Porque eu não queria daqui 10 anos, o pessoal fala, pô, o Mundo Canibal agora não é mais que nem era, não sei o quê. Porque aí eu não tenho mais controle, eu não vou lá mais lá dentro, entendeu? Entendi. Então, eles queriam seguir outra linha e eu queria seguir uma. Quando a gente não entrou em acordo, assim, amigavelmente, porque foi de boa, a gente não queria mesmo. Falei, pô, eu acho que não tem nada a ver stand-up. Eu também acho que, pô, não é legal também fazer tanta coisa assim, de colocar game ou de colocar não sei o quê. Falei, meu, faz no seu canal. E cara, eu tenho certeza que pra eles foi a melhor coisa do mundo. Ah, sim. Porque o nome deles ficou mais forte, eles colocaram a cara também na frente, que antigamente era só as animações, então eles ficaram mais conhecidos. E o Irmãos Piologo hoje em dia é um canal grande, entendeu? Sim. E eu tenho minha carreira totalmente separada, apesar do pessoal das antigas lembrar que eu sou do Mundo Canibal, mas é quase desvencilhado total, assim, do Mundo Canibal. Tenho no meu coração, foi uma coisa que fez parte da minha vida, mas não é o que eu faria hoje em dia. Se eu fosse fazer animação hoje em dia, não seria aquele estilo. Uhum. Tanto que no meu canal eu cheguei a fazer outro tipo de animação. Tem lá o Nunca Faça Isso, outras coisas que são um tipo de animação que eu gostaria, entendeu?